Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao ExaFlash Reforço Escolar. Hoje é 27 de dezembro de 2023, provavelmente muitos de vocês aí já estão de férias e eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre a definição de limites, que eu tenho certeza que muitos aí que terminaram o curso Cálculo 1 e ainda não entenderam perfeitamente como é a definição de limite. Se você está em casa, quer fazer uma revisão aí para o próximo semestre, esse vídeo caiu certinho para você, tá bom? Vou fazer aqui a definição como você nunca viu e colocar alguns exemplos aí sobre limite, tá bom? Fique até o final e confira aí. Bom, pessoal, o que é um limite? Pessoal, observe que eu tenho aqui uma função f de x. Eu peguei aqui uma função linear, uma função do primeiro grau, mas poderia ser uma função qualquer, do segundo grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica, qualquer função, tá bom? Bom, o que é um limite? Eu peguei essa linear aqui porque é muito fácil de você entender. Observe. Limite de f de x quando x tende a é igual a quem? A L, tá bom? Mas o que significa essa notação? F de x nós sabemos que é a função, certo? O x tendendo a é um intervalo que nós temos aqui, certo? É de x, ok? Um intervalo qualquer entre x1 e x2, vamos colocar aqui, ó, x1 e x2, e A pertence a esse intervalo. A está contido nesse intervalo, tá bom? Se tomarmos aqui qualquer valor, não necessariamente A, certo? E substituirmos aqui na nossa função f de x, nós vamos tomar aqui valores próximos de quem? De L. Observe, se formos calcular aqui quem é f de x1, nós vamos ter aqui, ó, f de x1, certo? Próximo de quem? De L. Se a gente for calcular aqui f de x2, nós vamos ter aqui, olha, certo? F de x2 já acima de quem? De L. Observe, pessoal, à medida que nós nos aproximamos de A, estreitando, certo, esse intervalo em direção a A, observe que a imagem aqui, o F de A, vai se estreitando e aproximando de quem? De L, que é o limite. Bom, vamos chamar esse estreito aqui de delta, e esse estreitozinho aqui em y, de quem? De epsilon, tá bom? Então é o seguinte, conhecendo esse estreitozinho aqui, esse delta e epsilon, eu posso aqui enunciar uma teoria aqui para a definição de limite, que é o seguinte, olha, para todo delta, certo? Lógico que maior que zero, tá bom? Existe um epsilon também maior do que zero, coloca aqui epsilon maior do que zero e delta maior do que zero, tá bom? Tal que a desigualdade, que é a função f de x menos o limite menor que zero, é satisfeita, certo? Toda vez que a desigualdade, que é o módulo de x menos a menor que delta e maior que zero, for verificado. Tá bom, pessoal? For verificado. Anote isso aqui, que isso aqui é uma definição muito importante se você, de fato, quer aprender, certo, o conceito de limite. E não só pegar uma questão lá de limite, parará, e resolver. Lógico que quando nós formos pegar questões
mais complexo do limite, a gente vai fazer pelas técnicas de limite, tá bom? Mas a definição, para você entender, certo? A natureza do limite é essa aqui, tá bom? Com o tempo você vai entendendo que não é de uma hora para outra também, tá certo, pessoal? Bom, aqui eu tenho a definição de limite. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, anotem isso aqui, certo? Que eu vou colocar aqui um exemplo, certo? Para você entender. Eu vou resolver o limite pela prática, ou pela definição, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. E vou resolver para vocês aí pela definição. Depois eu vou fazer um outro exemplo, certo? Já no gráfico. Observe. Eu tenho aqui o exemplo aqui. E o exemplo é esse aqui, ó. Vamos calcular aqui esse exemplo 1 aqui, ó. Calcular pela definição o limite de 3x menos 1 quando x tende a 1, sendo igual a quem? A 2, tá bom? Vamos utilizar aí. Vamos supor que você está iniciando o cálculo 1 aí, já fez todo o pré-cálculo, e aí o seu professor está dando esse exemplo aqui, pedindo para você calcular este limite aqui pela definição, certo? Lógico, pessoal, se você for calcular pela técnica, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, certo? Mas pela definição, como seria aí? Aí você vai fazer o seguinte, ó, não tem lá, ó, a desigualdade f de x menos o limite menor do que epsilon, certo? Pronto, você pega, quem é f de x aqui, pessoal? É 3x menos 1. Pronto, menos o limite, que é 2, olha, menor do que quem? Do que epsilon. Pronto. Isso aqui é satisfeito toda vez que a desigualdade módulo de x menos a, certo? Maior do que 0 e menor do que delta for verificado, certo? Colocando aqui limite de f de x quando x tende a igual a L, certo? Observe que o L aqui foi o 2, já coloquei aqui. O f de x foi a função, coloquei aqui. Agora, do lado de cá, eu tenho 0 menos x menos a é quem? A é o ponto do x, onde x está tendendo. Então, x menos 1 vai ser o quê? Menor do que delta, tá bom? Deixa isso aqui e vamos fazer um comparativo. Vamos verificar. Observe. Desenvolvendo aqui, desenrolando aqui, nós temos 3x menos 1 menos 2 menor do que epsilon. Aí fica 3x menos 1 com menos 2 dá menos 3 menor do que epsilon. Põe aqui, pessoal, ó, 3 em evidência, fica x menos 1, certo? Menor do que epsilon. Observe. Coloquei aqui 3 em evidência, certo? Ficou 3 vezes x menos 1, tá bom? Aqui eu posso tirar, como está multiplicando, eu posso tirar do módulo, posso fazer isso aqui, ó, certo? Módulo vezes módulo, e esse 3 passa dividindo, logo vai ficar módulo de x menos 1, módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre quem? Sobre 3. Pessoal, fazendo aqui a verificação, observe que aqui eu tenho x menos 1 menor do que epsilon sobre 3, e aqui eu tenho essa desigualdade aqui, onde módulo de x menos 1 é menor do que a delta. Isto quer dizer o seguinte, isso quer dizer que delta é igual a quem? A epsilon sobre quem? Sobre 3. Você encontrou aqui uma proporção. Pessoal, lógico que nesse caso aqui, delta, como aqui é uma desigualdade, essa desigualdade varia entre 0 e 1, é infinitos valores, eu posso ter aqui delta igual a quem? A epsilon sobre 4, a epsilon sobre 5, são infinitos valores, tá bom? Pessoal, muitos professores no início do curso aí, certo, vão criar uma prova, uma avaliação para você só sobre isso aqui, certo? Você encontrar o valor pela definição. Volta aí várias vezes e aprende, fixa na mente de vocês, tá bom? Depois que aprender, vocês vão resolver outros tipos de questão. Agora eu vou aproveitar aqui a vibe, certo? E para aprofundar mais aí
a ideia de limite, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui e vamos colocar aqui uma tabela, certo? Para você ver como é o limite, a definição de limite agora utilizando algumas continhas, tá bom? Vamos ver aqui. Vou apagar. Vou colocar aqui um exemplo 2. E vamos fazer o seguinte. Aqui, pessoal. Certo? Eu tenho aqui uma função, vamos colocar aqui exemplo 2, muito interessante. Uma função y igual a menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Tá bom? E aqui o seguinte, ó. O limite é de menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2, é isso mesmo? Quando x tende a 2, isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a menos infinito. Pessoal, vamos provar isso aqui, tá bom? Vamos provar isso aqui. Observe, ó. Aqui eu tenho vamos fazer o gráfico aqui, tá bom? Aqui está o gráfico. Olha, aqui está o gráfico de x, y. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o valor de quem? O valor de 2, certo? Que tipo de função é essa? Não é uma função do primeiro grau, não é uma função do segundo grau. Observe que existe um ponto aqui de descontinuidade. Por exemplo, se o x for igual ao 2, nós vamos ter y igual a menos 1 sobre 2 menos 2 ao quadrado, menos 1 sobre 0. E isso daqui não existe, certo? No conjunto dos números reais. Tá bom, pessoal? Isso aqui não existe. Então, aqui isso quer dizer que vai haver aqui, ó, vou até colocar uma linha tracejada aqui, tá bom? Vou tirar o 2 aqui. Colocar uma linha tracejada, porque nesse ponto 2 vai haver aqui uma descontinuidade. Então, isso quer dizer o seguinte. Eu vou calcular aqui limites de valores aproximando de 2 pelo lado esquerdo, colocar negativo, e aproximando de 2 pelo lado direito, vou colocar positivo. Isso quer dizer que eu vou colocar aqui, pessoal, uma tabela, observe, uma tabela de valores aqui x e y, certo? Tanto para o x tendendo a 2 pelo lado esquerdo, certo? Com outra tabela aqui, observe, outra tabela aqui, certo? Também de x e y, tá bom? Só que x agora tendendo a 2 pelo lado que? Direito. Tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui os valores aqui, ó. Eu já anotei aqui os valores aqui. Então, tendendo a 2 pelo lado direito, eu peguei aqui 4, peguei aqui 3, peguei aqui 2,5 e aí 2,1 e peguei valores bem menores aqui, como 2,01, 2,001, eu vou anotar aqui, tá bom? Logo aqui eu peguei 4, 3, 2,5, 2,1, agora 2,01, observe, 2,001, observe, pessoal, porque eu peguei esses valores aqui, vocês vão entender, certo? Se eu pegar aqui, por exemplo, 4, eu vou apagar aqui agora, certo? Vamos apagar esse valor aqui, eu peguei aqui o apagador, observe, olha, eu já tenho os valores aqui respondidos, mas se eu pegar 4, todos esses valores aí, você faz esse exercício aí em casa. Você pega esses valores aqui e substitui aqui. Por exemplo, 4 menos 2 dá quanto? Dá 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 sobre 4 vai dar menos 0,25. Tá bom? Ficou bem pequenininho aqui o quadrinho, tá? Deixa eu ver se consigo aqui. Menos 0,25. Tá certo, pessoal? Quando você coloca o 3, 3 menos 2 dá quanto? 3 menos 2 dá 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 1 sobre 1 vai dar quem? Menos 1.
Tá bom, pessoal? E aí, agora os valores aqui, eu já tenho eles aqui. Vocês fazem aí, pega a calculadora e faz, tá bom? Aqui, quando eu peguei aqui, por exemplo, 2,5, você vai obter menos 4. E aí, 2,1, você vai encontrar menos 100, tá certo? 2,01, você vai encontrar menos 10.000. E e 2,001, você vai encontrar menos, olha, 1 milhão, tá bom? Por que o número está crescendo assim, Delbrado? Porque aqui eu tenho, olha, essa conta aqui está elevado ao quadrado, tá certo? Bom, pessoal, já para... Agora eu peguei esses valores aqui. Vamos anotar aqui no quadro? Vamos lá, ó. 4 menos 0,5. Coloca aqui, ó. Vou ampliar aqui. Aqui eu tenho menos 0,25. Então, 4 está para menos 0,25. 3 para menos 1. Aí aqui, menos meio, menos 0,75, menos 1. Então, 3, observa aqui, 3 para menos 1. Tá bom? Agora, observe que o número vai crescer exponencialmente, ó. Quando eu pego aqui 2,5, já está em menos 4, ó. Menos 4 aqui já perdeu a escala aqui do gráfico, tá bom? Então, isso quer dizer o seguinte, ó, que menos 4, mas só que eu vou ter que ampliar aqui para você entender. Vou colocar aqui menos 4 aqui, ó. Vai deformar um pouquinho aqui a hipérbole, mas não tem problema. Vou pegar aqui 2,5, aqui tem quem? Menos 4, tá bom? Aí, quando eu pego aqui 2,1, que vai estar aqui, ó, 2,1, já vou encontrar quem? 2,1 menos 100. Observe, menos 100. Ó, outro pontinho aqui. Pessoal, quando você pegar 2,01, que não dá nem para colocar mais aqui, ó, certo? Também não vai dar para colocar aqui no Y, porque 2,01 vai ser menos 10.000. Já perdeu a escala aqui, ó. Muito menos 2,001, que vai dar quem? Vai dar menos 1 milhão. Mas aqui nós já vimos o formato, ó, que nós temos aqui, ó, apesar de estar um pouquinho deformado, nós temos aqui o formato disso aqui, pessoal, ó. Observe, tá bom? Observe aqui, ó. Nós temos aqui nós vamos ter aqui uma hipérbole, tá bom? Aqui, observe o seguinte. Aqui tende, depois eu vou ver isso aqui, certo? Tende também a tocar em X, mas não toca em X. Observe que os valores aqui são todos o quê? São todos negativos, porque aqui vai dar todo mundo positivo, por causa do quadrado, mas como aqui tem um menos, fica todo mundo negativo. Então, nós não vamos ter imagem alguma ultrapassando a parte positiva dos Y. Epa! A parte positiva dos Y, porque o Y está aqui, ó, acima do zero, vai ser a parte positiva. Tá bom? Observe que eu encontrei aqui a metade da hipérbole, certo? Isso aqui vai estar tendendo para onde? Para menos infinito. Opa, mas eu encontrei aqui o limite já tendendo para menos infinito só pelo lado que? Direito. Observe o que vai acontecer. Agora eu vou encontrar pelo lado esquerdo. Aí eu pego e dou valores aqui, ó, pelo lado esquerdo. Eu parto aqui de 0 até 2. Aí eu tenho aqui, por exemplo, 0, 1, aqui 1,5, vou aproximando de 2, só não coloco 2. Aí coloco um bem perto, 1,9, 1,99, certo? Aqui eu tenho até 1,999, só para você ver que também os valores aqui vão crescer exponencialmente. Aí aqui, pessoal, quando eu coloco o 0 aqui, ó, fica 0 menos 2, fica quanto? Fica menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 dividido por 4 também vai dar aqui, ó, menos 0,25. Olha que interessante. Menos 0,25, tá bom? Quando eu coloco 1 aqui, 1 menos 2 vai dar quem? Vai dar menos 1. Ao quadrado dá 1. Também vai dar quem? Vai dar menos 1. Quando eu coloco 1,5, aí eu já tenho anotado aqui, ó, vai dar menos 4. Observe que está dando uma simetria, né, pessoal? Aí eu coloco aqui 1,9, vai dar também menos 100. 1,99 menos 10.000. E 1,999 vai dar menos quem? 1 milhão, tá bom? E aí eu vou construir a outra hipérbole do lado esquerdo. Observe.
0, eu tenho quem? Eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui sobre o eixo do y, que é menos 0,5, tá bom? 25. Quando eu pego aqui o valor aqui de 1, eu tenho quem? Menos 1. Opa, olha, traço 1 para menos 1. Olha o outro ponto. Aí quando eu pego 1,5, que está aqui no meio, certo? 1,5, eu já traço para quem? Para 4. Observe a outra hipérbole aqui sendo construída, olha a simetria dessa, certo? E aí também não vai dar para colocar mais, né? Porque quando eu pegar 1,9, que já vai estar bem pertinho aqui, pessoal, ó, 1,9, ainda dá para colocar esse ponto aqui, ó, vai estar em menos 100. E aí agora os outros não dá mais. 1,99 vai estar em menos 10.000 e 1,999 vai estar em menos 1 milhão. Mas aqui a gente já dá para traçar, olha, já dá para traçar também, opa, já dá para traçar outra hipérbole, tá bom? Observe que ambas as hipérboles aqui, ó, vai tender a tocar em quem? Nesse eixo vertical aqui, que é o 2, certo? À medida que o delta, observe que o delta é o que? É maior do que 0, não é isso? Mas o delta está ali confinado, ó, o delta eu tenho essa desigualdade aqui, ó, x menos a é menor do que esse delta. X é qualquer valorzinho que você pega aqui, tá bom, pessoal? Menos o valor do A, que é o 2, tá bom? Ah, mas se der negativo, mas por isso que está o módulo aqui, tá bom? Esse valorzinho que você pega aqui, sempre é menor do que esse delta aqui, tá bom? Nesse caso aqui, observe que o limite vai ser quem? O limite vai ser menos infinito, tá bom? Menos infinito. E eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Volte o vídeo aí o tanto de vezes que for possível, certo? E até um próximo vídeo.